Já estão vendo na tela? Perfeitamente. Boa, vamos lá. Então, começar me apresentando. Meu nome é Gabriel Glisson, eu trabalho numa unidade de negócios aqui da Tempest, chamada Alaume, onde eu ajudo os nossos clientes a implantarem nossas soluções de biometria facial, que é o Liveness e o Bidô de Face, e também o identificador único do dispositivo, que na verdade a gente analisa o contexto do dispositivo mais usuário, juntando essas duas soluções para proteger as identidades digitais dos nossos clientes, né, dos usuários dos nossos clientes. Então, já que a gente já se apresentou, o pessoal fera aí já falou antes, vamos iniciar a apresentação. Mas antes de iniciar, eu queria explicar para vocês, né, o porquê desse questionamento, se a biometria facial é a bala de prata da vez. Normalmente, a bala de prata a gente vê muito em filmes, né, que é a única munição possível que consegue deter um lobisomem, né? Mas aqui, na verdade, essa metáfora que eu estou realizando, que eu estou escrevendo, é para mostrar uma solução única, simples, que promete resolver um grande problema, com relativa facilidade. Nesse caso, os problemas são as fraudes, fraudadores. Então, essa discussão sobre biometria facial, eu voltei para a jornada digital do usuário, tá? A gente sabe que possui outros usos, no dia a dia diferente de uma jornada digital, tá? Um exemplo, para você entrar, abrir uma conta, um board de um banco ou de um marketplace, fazer login, alteração cadastral e até movimentação financeira. Então, a gente vai focar nessa jornada, tá? Mas antes de entrar no tema específico de biometria facial, eu queria entender com vocês um pouco o conceito de identidade. Eu sei que até a professora, na primeira apresentação, ela já comentou sobre um conceito de identidade, a Elê também comentou sobre isso. Eu sei que tem conceitos diferentes sobre conceitos filosóficos e sociológicos sobre esse tema, mas o que eu achei mais interessante aqui, o que mais se enquadrava para trazer para a nossa discussão, é esse que está na tela, que a identidade é a qualidade de ser idêntico, é o reconhecimento de que o indivíduo é o próprio, é o conjunto de caracteres particulares que identificam uma pessoa. Então, se a gente pegar os documentos oficiais, RG, CNH, é, essa, essas características particulares, elas estão descritas nesses documentos, né? Então, você tem ali a idade do indivíduo, a face dele, algumas informações digitais deles aqui. E aqui nessa imagem da direita, eu trouxe aqui para vocês o primeiro registro civil do Brasil, que data de 1907. Ele é de uma pessoa chamada Edgar Costa, que na época era o presidente do gabinete de identificação da Polícia Civil do Distrito Federal, que se concentrava no Rio de Janeiro, né? Vocês podem visualizar que ele tem diversas informações, até mais informações do que a gente tem nos documentos oficiais, mas oficiais de hoje, né? Só que nesse momento ele ainda não tinha a face do indivíduo no documento, até pelas tecnologias da época. Então, a face do indivíduo só veio integrar os documentos oficiais a partir de 1941. Então, já que a gente estabeleceu ali um conceito de identidade, por que é importante, né, você conseguir identificar uma pessoa? Todas as nossas relações humanas, exigem tal reconhecimento, né? E isso é uma forma fundamental até no controle de acesso a lugares e informações. No nosso dia a dia, a gente usa identificações para dar permissões de privilégios para usuários e também permitir que eles adentrem em áreas que são de uso de controle restrito, né? Até pouco tempo atrás, o trabalho de identificação era realizado quase de forma exclusiva por uma outra pessoa. A gente tem até o exemplo aqui na imagem de um personagem famoso aí da época do Zorra Total, que é o Severino. E só que a gente está vivendo num mundo cada vez mais digital. A gente até viu nas palestras anteriores sobre metaverso. E
como que a gente pode realizar esse mesmo tipo de trabalho que era feito até pouco tempo atrás, sem a necessidade de ter uma outra pessoa, uma pessoa ali, um indivíduo, comprovando que você é você mesmo, né? Um exemplo que eu sempre uso aqui é o surgimento dos bancos digitais, que eles deram início ao fim da necessidade de você ter que ir até uma agência para poder habilitar o cartão, liberar o cartão ou habilitar o aplicativo. Assim, eles conseguiram melhorar a experiência e diminuir a fricção com o usuário. Porque, com certeza, todo mundo aqui já foi em uma agência bancária e pegou uma fila enorme. E isso é horrível, pelo menos eu odeio fila, né? É um tempo que você está gastando ali que não vai ter retorno para você. Então, se você puder evitar esse tipo de fricção com seus usuários, você está permitindo, na verdade, que ele gaste esse tempo que é precioso com outras coisas, né? Eu não sei ficar esperando ali, aguardando a vez de ser chamado. Então, a dor que eu trago aqui para vocês é exatamente essa. Como que a gente garante que o indivíduo é exatamente quem ele diz ser? De forma a diminuir a fricção e melhorar a experiência dele. E essa dor, ela até começa a se intensificar quando algumas tecnologias evoluem ao ponto de conseguir burlar a identificação de tal maneira que até nós mesmos, humanos, não conseguiríamos identificar se aquilo é real ou não é real, né? E é nesse momento que entra a biometria facial. Toda pessoa que tem uma dor, que tem um problema, ela tem uma necessidade de solução dessa dor, né? E nesse ponto, a validação biométrica da face, ela surge para suprir essa necessidade. Então, nesse relatório feito nessa projeção feita pela essa consultoria, de quanto bilhões de dólares a biometria, o mercado de biometria facial irá movimentar em 10 anos, de 2020 a 2030, a gente consegue perceber que de 2020 a 2022 há um crescimento exponencial aqui, né? E se essa movimentação aqui, essa projeção for confirmada esse ano, eu tenho certeza que ao final de 2030 a gente vai passar esse número que tá projetado aqui. Então, nesse momento, eu vou até apresentar para vocês alguns agentes que atuam na intensificação dessa dor, que eu tinha comentado anteriormente. Então, as tentativas de fraude mais comuns que a gente enxerga sendo realizadas, tanto no momento do onboard, que é o cadastro do usuário, utilizando dados roubados, dados vazados, quanto no momento do login, que pode ser um account takeover, até em solicitações de empréstimos, financiamento de veículos ou solicitações de cartão de crédito. O primeiro perfil que eu apresento aqui para vocês, de forma bem resumida, é o fraudador de processo. Esse fraudador ele não possui uma skill tão técnica, ele utiliza principalmente as falhas nos processos que foram desenhados para aquela jornada do usuário, seja no onboard, seja no login, na solicitação de empréstimo. Então, ele vai utilizar essas brechas para poder ganhar uma vantagem e poder concretizar as fraudes deles. Já o fraudador técnico, ele sim possui um skill um pouco mais avançado em relação a técnicas de fraude, e eles podem realizar ataques até um pouco mais elaborados. Um exemplo, injetando imagens ou utilizando até emuladores de câmera para poder inserir ali uma face de uma pessoa que é válida com aquele identificador, no caso pode ser um CPF, e-mail, e poder se autenticar no fim do processo de biometria facial. Por último, tem um testador. Esse testador ele realiza o máximo de levantamentos possíveis para poder passar as informações tanto para o fraudador de processo quanto para o fraudador técnico. Ele pode passar de forma gratuita, mas a maioria das vezes ele comercializa essas informações. Então, ele começa a ver quais são os pontos fracos da sua jornada, da arquitetura que você desenhou para aquela jornada do usuário, começa a fazer anotações, relatórios mesmos, e depois chega e vende esses relatórios tanto para o fraudador de processo quanto para o fraudador técnico. E o que acontece? Muitas das vezes, os três perfis, eles trabalham em conjunto. Na verdade, até a comunidade
de fraudadores, eles conversam bastante, eles são bem unidos, né? Algo que a nossa área mesmo, a área de segurança da informação e a área de prevenção à fraude, a gente deve evoluir muito nesse quesito. Porque os fraudadores, eles conversam, pois eles querem ganhar escala, replicando ataques já conhecidos. Eles não querem trabalho, eles querem velocidade, né? E se a gente começar a conversar entre nós, se ajudar, com certeza a gente vai fechar o cerco desses fraudadores e vai dificultar muito a vida deles, né? Porque hoje em dia a gente meio que facilita porque a gente não quer trocar informações entre nós. É lógico, tem informações confidenciais que a gente vai se limitar, mas a gente pode conversar mais, e eu acho que isso é uma falta, eu sinto isso, na verdade, uma falta de comunicação, e até esse evento aqui serve para isso, para a gente poder trocar mais ideias, né? Agora que a gente já identificou os perfis mais comuns, a gente começa a abordar as fraudes mais recorrentes, que são realizadas na tentativa de bypassar as soluções de biometria facial. A primeira tentativa aqui de fraude, a mais comum, na verdade, é a falta da foto. Quando um fraudador, seja ele de processo, seja ele técnico, se deparar com uma validação de biometria facial, a primeira coisa que ele vai tentar fazer é pegar e fazer a foto da foto, seja de um retrato, seja de um computador ou de um documento. Até o Magno comentou sobre isso, né? Que ele teve um caso que o amigo dele conseguiu desbloquear o telefone, o iPhone, somente por uma foto de um outro celular, né? Então, esse aqui é a primeira tentativa de fraude que vai ser aplicada. Tá? Normalmente é essa, porque é uma fraude, uma validação simples que o atacante pode realizar. E se ele conseguir, beleza, se ele não conseguir, ele passa para a próxima tentativa. Já o falso brinde, ele teve bastante repercussão no final do ano passado, né? Você imagina o seguinte cenário, né? Alguém toca sua campainha informando que você foi sorteado por um brinde de uma marca famosa, você até desconfia, mas se você desce, se você morar no prédio, você desce na portaria, olha, realmente é um entregador, ele está com um brinde em mãos, e você fala, ah, beleza, vou receber o brinde, né? Já estou aqui, é de graça mesmo. Então, você vai, recebe o brinde e o entregador fala assim para você: olha, eu só preciso comprovar que você recebeu, porque essa é uma campanha dessa marca famosa e eles me obrigam a comprovar a entrega do produto. Você pode tirar uma selfie aqui? Pode tirar uma selfie de você com o produto? Nesse momento que ele está tirando a selfie, na verdade ele está dentro do aplicativo de um banco já fazendo a captura da sua face para passar num processo de biometria facial, né? Então, ele até fala assim, olha, você nem precisa assinar, então você acha fácil, fala, pô, não precisa nem assinar, só tirar uma foto comprovando, tudo bem. Aí, esse brinde, no final das contas, custou mais de 100 mil reais porque o fraudador, ele financiou um veículo em seu nome. Já esse ataque, na verdade, essa fraude, ela pode ser um pouco mais direcionada, porque o fraudador ele já pode ter todos os seus outros dados. Então, ele só precisa da sua face para completar essa fraude. Então, ele sabe onde você reside, ele sabe a sua data de nascimento, seu CPF, todas as informações necessárias para abrir uma conta ou pedir um empréstimo. Então, o único trabalho que ele tem é contratar um motoboy um motoboy, um entregador, que esteja disposto, tá, a cometer essa fraude em conluio, e pronto. Isso ele consegue concluir essa fraude. Então, um brinde saiu caro, mais de 100 mil reais. Já uma tentativa de fraude que está bem atuante, eu tenho certeza que vocês já até receberam, alguns de vocês, mensagem de vaga de emprego, seja por SMS ou pelo WhatsApp. E, na verdade, isso foi uma forma fácil dos fraudadores conseguirem atrair vítimas, né? Porque a gente está falando de uma taxa de desemprego aqui no Brasil de quase 11%, né? Nesse caso, o fraudador ele nem precisa adquirir seus dados. Ele faz esse phishing, ele solicita essas informações para vocês. As pessoas estão num momento vulnerável, sem emprego, passando necessidade, então elas não pensam muito em se há um risco ou não em oferecer esses dados. Então elas enviam nome completo, CPF, foto do documento e selfie, né?
E a partir desse momento, o fraudador ele tem todas as informações para poder cometer qualquer tipo de fraude, seja abrindo conta, seja pedindo empréstimo, e no final do dia, você estava procurando uma oportunidade, esperançoso, e você acaba de sofrer um golpe, né? Tem alguns casos que foram relatados que os fraudadores, eles até pedem valores, pede transferência via Pix, sei lá, de 50, 30 reais, para você participar do processo seletivo, né? Porque isso iria custear o exame médico que é aplicado nesses testes, né? Então ele acaba ganhando nas duas frentes, tanto com seus dados, porque ele pode utilizar ou comercializar, porque os seus dados valem muito, tá? E também recebendo um Pix ali. Se ele fizer essa fraude com 30, 40, 50 pessoas no mesmo dia, imagina quanto de dinheiro ele não consegue receber, ele não consegue gerar. Aí a gente comentou sobre as fraudes mais comuns, que são até, de certa forma, fáceis de serem aplicadas. E eu até comentei em alguns slides anteriores que a dor começa a se intensificar quando as tecnologias para bular, os métodos de identificação, começam a evoluir. Nesse vídeo que eu vou passar aqui para vocês, dá para vocês comprovarem o avanço da tecnologia de modelagem em 3D, onde até o olhar humano pode confundir o real com o irreal. Até o Magno falou isso, né? Fazendo um paralelo até com o próprio nome do motor desenvolvido pela Epic Games, né? Que é Unreal. E além de ser gratuito, ele é simples de ser utilizado, né? Pode ser uma ferramenta, é lógico, é uma ferramenta muito boa para desenvolvimento de games, vídeos, filmes, só que também, com certeza, ela já até está sendo utilizada para realizar tentativas de fraude. I could be one of many. 主人公にだってなれる。 Je pourrais être architecte, Ou guide. quizá un artista. You create the narrative. I am am metahuman. Então, eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu me deparei com esse motor de modelagem 3D, eu fiquei assustado, assim, com os exemplos. E eu mesmo fui testar esse motor. É muito fácil de você criar personagens, modelar personagens, você não tem que ter um conhecimento prévio de modelagem 3D. E o resultado é isso que vocês acabaram de ver. Eu mesmo, essa imagem que está na tela, estava na tela, eu não conseguiria distinguir o que é real e o que não é real se fosse só uma foto, né? Agora você imagina o seu rosto sendo replicado de forma muito precisa dentro desse motor. Qualquer pessoa poderia fazer o que quiser com esse vídeo, com essa foto, se passando por você. E a gente não precisa ir muito longe. Na própria loja de aplicativos, a gente tem a possibilidade de animar fotos que são estáticas. Eu mesmo peguei a foto do Alan e joguei dentro do aplicativo que eu instalei, da loja da Play Store, e consegui fazer ele ganhar vida, entre aspas, né? Porque muitos processos de biometria facial utilizam a prova de vida dentro do processo num todo, né? Então, tem prova de vida ativa que você tem que sorrir, piscar, e isso deveria ser uma barreira a mais para dificultar a escala dos jogadores. Na verdade, até não deveria ser, ela deve ser. Entretanto, não é algo tão difícil de burlar como eu já comentei com vocês. É,
Então, o que a gente tem que fazer? A gente não pode focar somente num tipo de comprovação ali, porque a gente sabe que aquele tipo de comprovação, ele pode ser sim fraudado, tá? E passado. Eu não sei se o Cabral quer comentar algo. Não, meu amigo, tranquilo. Pode Ah, tá bom. seguir. Piscou aqui para mim. Então, além da técnica de animar fotos estáticas, a gente também tem o famoso deepfake. Sem dúvida, vocês até já viram algum vídeo na internet. A maior parte deles são voltados para comédia, pegando imagens de políticos ou até artistas, e transformando em algo engraçado. Mas isso tem sido bastante utilizado para tentativas de fraudes, tá? Porque ao invés de uma figura pública, poderia ser foto de qualquer uma pessoa, poderia ser minha foto, a foto de vocês sendo utilizada em técnicas de deepfake. Então, aqui nesse exemplo, eu peguei a foto do Einstein, uma foto do próprio Google, incluí um vídeo meu com movimentos que provavelmente seriam solicitados no momento de uma comprovação de vida do Leibniz, tanto ativo quanto passivo. E, por resultado, eu consigo fazer que aquela foto se movimente conforme eu me movimento, né? Então, essa é uma das técnicas de deepfake que são bastante utilizadas para tentativa de fraude. Também tem a técnica ao contrário, onde você pega uma foto e insere num vídeo, a própria foto no vídeo, né? A gente até viu em algum tempo atrás pessoas públicas sofrendo fake news, né, em relação a esse tipo de técnica. E eu acabei de mostrar para vocês as tentativas mais comuns, as mais famosas, assim, para tentativa para bypassar os processos de biometria facial, as validações faciais. Mas como que a gente pode mitigar esse tipo de fraude, né? Essas tentativas? Então, aqui a gente usa um lema no Alaume que a gente faz segurança em camada, né? Vocês podem perceber que eu vou mostrar para vocês algumas das camadas mais utilizadas num processo de biometria no geral, tá? Que podem fortalecer um processo de biometria facial, uma validação de biometria facial. Então, logo na primeira camada, é importante a gente utilizar um protocolo criptográfico robusto, né? Onde a gente consegue garantir a autenticidade das informações que estão sendo trafegadas naquele momento de validação. Há também o identificador dispositivo, né? Nessas fraudes tentativa de fraudes que eu apresentei para vocês, tem algo em comum que sempre vai ocorrer, quase sempre vai ocorrer entre elas, tá? Que é a necessidade de você ter uma ferramenta para realizar a captura dessas imagens, né? E a ferramenta normalmente é um dispositivo, é o celular. Os fraudadores, no geral, eles têm uma limitação física em relação a essa ferramenta. Eles podem ter 5, 10, 15 dispositivos no máximo, assim, chutando alto, mas esse número é finito, né? É bem limitado. Então, nesse momento que eles começarem a realizar a tentativa de fraude, utilizando os mesmos dispositivos que já utilizaram anteriormente, é aí que a gente consegue mapear esses dispositivos e incluir, num exemplo, uma blocklist. Eu dou um exemplo aqui para vocês. Se é comum você ter, numa abertura de conta, seja no marketplace, no banco, 30 usuários diferentes abrindo conta utilizando o mesmo dispositivo. Eu acredito que vocês não concordam com isso, né? Então, não é comum. Mesmo se for uma casa um pouco mais humilde, onde os familiares compartilham de um mesmo dispositivo, essa casa não vai ter 30 pessoas, 20, normalmente vai ter 3, 4 pessoas no máximo. E também vai muito do perfil do seu usuário, né? Então, nesse momento, se a gente conseguir identificar, realizar o fingerprint desse dispositivo e conseguir manter essa identificação, a gente consegue logo de cara mitigar as tentativas de fraudes repetitivas, né? Então, ele vai tentar uma vez, vai tentar 2 vezes. Eu já sei que ele é um fraudador. Na terceira, ele pode mudar todos os dados, passar outra face, que eu vou saber que é o mesmo dispositivo que já foi efetuado numa fraude anteriormente. Uma outra camada que a gente pode utilizar para realizar essa proteção, essa segurança,
é comportamento. No meu primeiro slide lá, quando eu falava de identidade, tinha uma frase em destaque, que identidade é o conjunto de caracteres particulares. Nesse momento, a gente pode utilizar as características do comportamento do usuário para identificar algumas anomalias. Exemplo, se ele trocou recentemente de dispositivo, se ele está utilizando um emulador, uma rede Wi-Fi que ele nunca utilizou antes, né? Até a quantidades de logins que ele faz normalmente durante determinado período. Então, se algo fugir desse padrão, a gente pode utilizar essa informação como um gatilho para a gente poder monitorar esse usuário e ver se realmente é ele mesmo que está acessando ali a conta dele, ou se ele está sofrendo uma tentativa, ele sofreu um account takeover, um roubo de conta. Então, a gente já tem essas informações, esses dados. O que falta para a gente é utilizar esses dados a nosso favor, tá? Então, falando em dados, até conseguir monitorar os vazamentos de dados do seu usuário é muito importante, porque se há um vazamento recente e há uma mudança de comportamento que foi descrito anteriormente, isso pode ser mais um sinal de alerta. Assim, opa, o e-mail que meu usuário utiliza foi vazado ontem e hoje ele fez 4 tentativas de login sem sucesso. Será que tem alguma coisa acontecendo? Então, esse pode ser mais um ponto, mais uma camada para a gente poder garantir que aquele usuário é ele mesmo e não é uma outra pessoa fingindo ser ele. Quando a gente fala de Leibniz ativo e Leibniz passivo, que eu já até expliquei para vocês, o Leibniz ativo, alguns exemplos, a gente consegue dificultar um pouco mais a vida do fraudador. Mas a questão do Leibniz ativo, a gente já viu que não é tão difícil de você burlar o Leibniz ativo, né? Então, por isso, é necessário, em conjunto com o Leibniz ativo, uma análise de Leibniz passivo. O que é o Leibniz passivo? A gente vai analisar diversas características daquelas capturas para comprovar que não teve nenhuma imagem ali tirada de uma tela, de uma foto, porque isso vai gerar padrões, então a gente consegue classificar esses padrões e entender se foi uma foto de uma tela. Então, imagina que o fraudador tem os seus dados, ele busca o seu nome numa rede social, vou usar aqui o Facebook como exemplo, e ele consegue achar você no Facebook. Aí você tem a sua foto pública lá, todo mundo pode ver a sua foto. Ele vai e tenta fazer o Leibniz ali, a captura de face, a biometria facial, apontando o celular para a sua foto da rede social. Nesse momento, quando ele realizar essa captura no back-end, realizando a análise do Leibniz passivo, a gente conseguiria identificar alguns padrões de fotos que são tiradas de tela. Então, vocês mesmos podem fazer um teste aí agora. Se vocês tirarem um exemplo desse padrão, é você tirar uma foto bem próxima, assim, pode usar até o flash que fica mais fácil de perceber, tá? Do seu monitor. Se você der um zoom nessa imagem, você vai ver que você começa a até enxergar um pouco o pixel da tela, algumas texturas diferentes, a saturação das cores de uma foto tirada de uma tela é diferente de uma foto tirada de uma pessoa sem ser numa tela, né, que está ali fisicamente. Então, é nesse momento que o Leibniz ativo, junto com o Leibniz passivo, pode ajudar a gente a trazer mais segurança nesse fluxo. Um outro ponto, uma outra camada de segurança que a gente pode atuar é garantir que a imagem não foi adulterada. Então, a gente pode utilizar técnicas, eu vou falar de marca d'água, porque eu tenho outras técnicas aqui que a gente pode utilizar, mas um exemplo que eu vou dar para vocês é de marca d'água, onde a gente vai marcar, na verdade, alguns pontos da imagem que o nosso aplicativo, um exemplo, o aplicativo de um banco, tirou para fazer a comprovação facial, tá? E só a gente vai saber onde estão essas marcações. Se aí, quando a gente for analisar a imagem, essas marcações elas forem inexistentes ou tiverem em uma posição diferente do que a gente sabe onde elas estarão, aí a gente não aceita essa foto, a gente não segue no processo de validação e a gente já declina aquele usuário porque a gente sabe que é uma tentativa de fraude. E por fim, o Face Match, que nada mais é que a consulta a birô de faces, para verificar se aquela face que a gente está avaliando, ela condiz com aquela identidade que a pessoa está dizendo ser. Tá? Então, a ideia aqui é mesmo que o fraudador consiga atravessar uma camada,
as outras consigam impedi-lo de continuar. Então, a gente já pode ter até uma ideia do questionamento que abriu da resposta sobre o questionamento que abriu essa apresentação, né? E nisso, nesse caso aqui, um exemplo, se eu souber o identificador do dispositivo, vale a pena, depois de um processo de onboard, de cadastro que eu já tirei, já validei a face dele, já sei qual é o dispositivo dele, já sei qual é o contexto que ele está inserido, com informações de comportamento do dispositivo, geolocalização, conexão de dados, quando ele for fazer um login, toda vez que ele for fazer um login, eu tenho que pedir uma validação facial novamente. A gente sabe que a validação facial não é barato e isso também gera uma fricção com o usuário, né? Então, se a gente sabe que o contexto que ele está inserido, todos os dados que a gente capturou, que a gente conhece do comportamento dele, não mudou desde quando ele entrou na nossa plataforma, por que a gente tem que ficar colocando mais um processo ali, um desafio para ele se comprovar que é ele mesmo? Então, se a gente sabe que é o mesmo, a gente não solicita, o indicado é não solicitar mais uma comprovação para você economizar recursos e melhorar a experiência dele. Então, no login, se a gente sabe que está tudo igual ao momento que ele entrou, a gente pode deixar ele adentrar na plataforma sem nenhuma comprovação, sem nenhum novo desafio. E quando a gente fala disso, a gente está falando dos impactos na experiência do usuário, que é importante, né? Além da segurança, que a gente já analisou o impacto anteriormente, esse tipo de validação, a biometria facial, ela vai acarretar um impacto na experiência, né? Então, a gente luta para mudar a visão que a área de prevenção, fraude e segurança da informação na verdade, inibidores de negócios. A gente, na verdade, não somos inibidores de negócios, só que a gente tem que mudar essa imagem, porque as outras áreas, normalmente de outras empresas, possuem essa visão da gente, né? Então, a gente está aqui para ajudar a empresa a melhorar a conversão de forma segura, e impactar de forma mínima o usuário bom e dificultar o usuário ruim, que são os fraudadores no caso. Um exemplo que eu costumo usar é do próprio Twitter, né? Porque se sua empresa possui um board robusto, onde você consegue garantir a veracidade das identidades daqueles usuários que entram na sua plataforma, você pode evitar uma perda de valor da sua empresa quando ela fosse vendida. Porque não adianta você divulgar que você possui 200 milhões de usuários, sendo que 20% desses 200 milhões são contas falsas, né? Então, você está inflando ali seu número. E isso, no final, pode fazer que sua empresa perca valor no mercado. Tá? Então, aqui são alguns tópicos que a gente... Os básicos que a gente deve levar em consideração quando a gente analisa o impacto na experiência do usuário, quando a gente vai implantar uma biometria facial. Primeiro, é o número do dispositivo com um sistema operacional muito antigo ou modelo de celular antigo. Porque a gente sabe que alguns modelos antigos não se dão muito bem com câmera, né? Até câmera, assim, não tem uma qualidade tão boa, e a gente vai ter uma versão mínima para poder validar ali a imagem daquela pessoa, né? Então, a gente tem que levar em consideração, até porque a gente vai ter que ter um plano B para esses usuários que vão ficar de fora dessa validação. A gente vai ter que fazer outra validação e isso vai impactar a experiência desses usuários também. O tempo que será gasto nessas validações é importante. A gente tem que contar, a partir do momento que o usuário, um exemplo, no onboarding, quer entrar na nossa plataforma, ele quer abrir uma conta na nossa plataforma, a gente tem que ver quanto tempo ele gasta para fazer isso. Então, quanto mais rápido, melhor a experiência do usuário. Tá? E por isso a gente tem que ter um plano B também, caso haja indisponibilidade dos fornecedores. Então, a gente vai trabalhar com fornecedores e se um fornecedor der problema, a gente vai bloquear as aberturas de novas contas. Isso não pode acontecer, tanto para o negócio quanto para a experiência do usuário. Tá? Então, a gente tem que ter sempre um plano B. É importante deixar as informações bem claras na tela de captura. Então, você sobe a biometria facial aqui é da empresa, você está fazendo um processo de biometria facial de uma empresa 1, aqui um exemplo, porque quando for em tentativa de fraude daquela do golpe que eu mostrei, do falso brinde, se você deixar essa informação bem clara, quando a vítima for tentar tirar a selfie e ver que é um processo de biometria facial, sei lá, de um banco, ela já vai desconfiar e falar assim, opa, eu não vou fazer isso.
Então, isso tem que estar bem claro na tela de captura. E também as indicações de ações para o usuário poder realizar a captura com sucesso. Tá? Se possível, até antes da captura, poder inserir um vídeo com dicas para realizar esse procedimento, tá? Porque assim vocês irão ajudar as pessoas com dificuldade de leitura, seja educacional até pessoas com dificuldade de enxergar, né? Letras miúdas. Então, é importante isso para a experiência do usuário, para que a gente leve em consideração esses tópicos. Não é o básico, assim, tá? Para que a gente não impacte de forma negativa e consiga mudar aquela visão que normalmente a nossa área tem em algumas empresas. E quase chegando no fim aqui, em relação ao impacto no custo, aqui eu trouxe algum exemplo daquelas camadas que a gente discutiu anteriormente. Pode ser imposta em qualquer fluxo esse exemplo, tá? Então, no eixo X aqui eu coloquei as camadas e no eixo Y o custo. Então, quanto mais camadas de segurança, quanto mais verificações, mais custoso vai ser aquele processo de validação do usuário, né? Só que isso não quer dizer que a gente não tenha que fazer esses processos, essas camadas. Ah, vou colocar só uma camada porque o meu custo vai ser mínimo. Não, na verdade, a gente tem que trabalhar a construção, a arquitetura desses fluxos de forma inteligente, onde a gente consiga validar cada momento, cada camada, né, desse fluxo de validação e ter a garantia da qualidade dessas informações. Então, se eu estou analisando aqui o comportamento do usuário e do dispositivo que ele está fazendo um login, um exemplo, e eu tenho certeza que essa informação é uma informação de qualidade, caso haja alguma anomalia nesse comportamento, eu não preciso fazer que o usuário passe pelas outras camadas, porque eu já sei que é uma suspeita. Então, eu posso declinar esse usuário nesse fluxo, sem gastar um dinheiro a mais, o nosso recurso que é tão valioso, a mais, para poder validar, já sabendo que no final aqui ele vai chegar e a gente não vai deixar ele entrar na nossa plataforma, né? Então, isso é importante a gente ter essa análise, essa arquitetura sendo construída de forma que a gente consiga garantir a melhor segurança com o menor custo possível. Então, se eu sei que tem 30 usuários fazendo um onboarding na minha plataforma de um mesmo dispositivo, qual é a chance desses 30 usuários darem face match aqui, o match na face desse usuário, falar que é ele mesmo no final do meu fluxo? Serão mínimas. Então, por que eu tenho que gastar todo esse recurso sabendo que essa chance aqui de ele validar vai ser mínima? Então, a ideia é você gastar os recursos dessas camadas com os usuários que vão te trazer recursos futuramente. Os fraudadores, eles não vão trazer recursos, eles vão, na verdade, querer retirar mais recursos ainda de vocês, tá? E, por fim, a gente chega no nosso questionamento inicial. Acredito que até a gente já consiga responder esse questionamento depois dessa apresentação. E o que vocês acham? Vocês acham que a biometria facial é a bala de prata? Só ela resolve todos os problemas? Algumas pessoas acreditam que sim, tá? É claro, a gente não pode tirar a importância da validação, que essa validação tem dentro de um fluxo de segurança, de uma esteira de prevenção à fraude, tá? Mas ela sozinha, ela não pode segurar todas as tentativas de fraude e muito menos melhorar a experiência e manter o custo baixo, porque em média ali, para cada validação de biometria facial, por volta de acima de R$ 1, né? E R$ 1, num volume gigantesco de logins, de onboarding, vira muito dinheiro no final do dia, tá? Então, a gente tem que trabalhar esse fluxo de forma segura, porque imagine se a gente utilizar somente a biometria facial como o questionamento, como igual o questionamento que foi realizado no início da apresentação. Seria inviável, né? A gente ia gastar, toda vez que aqueles 30 usuários que eu dei o exemplo, tentar fazer um onboard, a gente ia gastar, sei lá, R$ 30 com eles e, na verdade, a gente ia negar todos eles. Eles não iam conseguir fazer o cadastro aqui na nossa plataforma porque não ia dar match na face daquele identificador que ele diz quem ser com aquela face que ele está passando. É basicamente isso. Eu não sei quanto mais eu tinha de tempo, eu também cronometrei aqui, eu acho que eu estava com 40 minutos. Eu queria agradecer vocês aí por terem me acompanhado nessa palestra.
agradecer o pessoal aqui da Tempest, do Allow Me, por ter confiado em mim. E eu queria deixar mais uma indicação aqui para vocês. O pessoal aí indicou o podcast aqui da Tempest. Nós do Alarme aqui também temos um podcast que chama exatamente o nome dele é Em Busca da Bala de Prata, onde a gente conversa um pouco mais sobre prevenção à fraude, tá? E fiquem à vontade para me adicionar no LinkedIn. Aqui na nossa área a gente também tem vaga aberta. Caso você se interesse em trabalhar conosco e fazer parte da nossa equipe, chama no LinkedIn que eu ensino o caminho para vocês. Beleza? Excelente, meu amigo. Excelente. Cibele, Nossa, valeu por essa apresentação. Isso suscita tanta pergunta e tanta discussão que tá com tempo. A gente pode ficar batendo papo aqui acho que o dia inteiro sobre isso. Sério, Bora. assim, é um assunto que eu adoro falar, assim, prós e contras de biometria e reconhecimento facial, enfim. Assim, é um assunto, eu acho que é apaixonante e ao mesmo tempo desesperador, que você está falando, caraca, lascou a vida, deepfake. Lembra um tempo atrás o pessoal colocando o rosto de mulher em corpo de atrizes de filme pornô, enfim. Cara, tipo, o que eu faço agora? Eu vou entrar dentro do... Vou virar um ermitão, colocar meu chapéuzinho de papel alumínio e vou embora. Acho que é isso. Tem um montão. Então, temos muitas perguntas. Vou começar com uma aqui do Bruno Lessa, que ele perguntou justamente isso, né, sobre o reconhecimento facial em lugares públicos, Assim. né? E assim, bom, no caso de reconhecimento facial ser utilizado para segurança pública, aeroporto, rodovias, trens, em relação à LGPD permitir isso, há instituições que são contra. O que você pode comentar sobre isso? Porque tem gente a favor, tem gente contra. Assim, esse é um assunto que eu discutiria o dia inteiro, né? Mas fala aí. Sim, aí a gente entra naquela discussão de privacidade e você também ter a posse dos seus dados, né? A LGPD está aí para isso. Então, para a segurança, é muito bom. A gente sabe que é bom para a segurança você reconhecer ali, a gente tem até casos de terroristas que foram identificados em aeroportos, em qualquer aeroporto que você passar vai ter um sistema de biometria facial para avaliar a sua face ali, para ver se você está numa blocklist ali, das agências internacionais e até nacionais, e só que tem falhas, né? Possui falhas. A gente sabe que os modelos de reconhecimento facial, eles têm ali, eles são precisos muitas vezes, mas existe falha. Então, imagina você identificar uma pessoa tendo a premissa de segurança, aí você identifica que aquela pessoa ali é um foragido da justiça, e você decide atuar em cima daquela pessoa, só que na verdade não é, pois houve uma falha ali no modelo, né, de identificação, e essa pessoa ela pode ter consequências sérias, né, para a vida dela, né? A gente sabe que às vezes até na rua pessoas, assim, os nossos seres humanos, tinha ver casos que pessoas que são linchadas, que morrem porque foram confundidas com, desculpa, um estuprador, um exemplo, uma pessoa que roubou. Então isso é um tema muito perigoso, é muito delicado, vai ter prós, vai ter contras, e no final do dia a gente vai ter que colocar na balança o que é mais seguro, a gente ter um monitoramento 24/7 ali, ou não, né? Isso não é um assunto trivial, é realmente delicado e é denso, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro discutindo só isso. Assim, eu não sei, eu não lembro agora o nome do... Saiu no Netflix esse documentário, é uma pesquisadora negra do MIT que quando começou, faz uns anos já, ela começou essa pesquisa de reconhecimento facial, assim, já era difícil reconhecer rosto de pessoas pretas, de mulheres era muito mais difícil, por X motivos, de lá para cá, claro, isso já melhorou muito, mas, por exemplo, reconhecer aquelas máscaras que era só branca, que tem um fundo, que é um pouco mais fundo do olho, tem um traço da boca, reconhecia isso, mas não reconhecia o rosto dela, por exemplo. Cara, Cara, eu não vou lembrar, mas é um documentário muito, muito legal que eu acho que vale a pena assistir para discutir os impactos também da reconhecimento facial em pessoas que são consideradas sempre as mais desprivilegiadas. Sim. De alguma forma, essa pelo menos para mim, é um ponto muito crucial, assim, muita gente já foi, no Brasil, algumas, fora mais, principalmente nos Estados Unidos, pessoas pretas
foram presas. Enfim, mas, de novo, é uma discussão que, assim, tem muitas camadas, realmente não é só papo, é isso ou não é, é bem complicado. Bem Temos complicado. mais um monte de pergunta aqui, ó. Na perspectiva de segurança, como está o grau de maturidade no desenvolvimento de novas tecnologias para proteger os sistemas de reconhecimento facial? Na verdade, há muita coisa, há muita solução no mercado, né? A gente pode se deparar com qualquer tipo de solução e as promessas são muitas, né? Eu consigo garantir que a sua fraude vai zerar, igual a bala de prata que a gente está discutindo aqui, né? Se a biometria facial é uma bala de prata ou não. Na verdade, a maturidade, no final do dia, é você saber que você vai ter fraudes, vai passar fraudes, independente se foi da melhor forma que você desenhou, da forma mais complexa, mais seguindo os padrões, os melhores padrões de segurança, você vai receber fraude. Então, se você partir desse ponto com essa noção, você já ganha uma maturidade em relação a isso. E trabalhar em camadas, igual eu comentei aqui na palestra, tem os slides, você tem que trabalhar em camadas, porque se uma camada falhar, a outra está ali para segurar, entendeu? Então, eu resumiria aqui, maturidade é isso, você saber que você vai falhar, mas você tem que saber aonde você pode falhar e se você falhar também, o quanto você pode perder naquele momento, tá? Não, legal. Bom, fraude vai ter sempre. Sempre vão É. dar um jeito, e por isso a gente tem trabalho para sempre. Assim, é brincadeira de gato e rato. A gente cria uma solução, os caras vêm e criam outra coisa para burlar isso, e assim vai. Assim, Sim. parece um ciclo sem fim. Eu nem tenho essa expectativa na vida que não vai existir mais aquele paraíso que a gente está na cachoeira, com a braçada com a onça. Não vai ter, nesse sentido. Vai, não Bom, adianta. outra pergunta: qual a diferença entre biometria facial e reconhecimento facial? O que é o quê? Que diferenças, similaridades? Olha, lógico, tem o termo em si parece ser muito igual, mas você pode utilizar, se eu estiver falando alguma besteira aqui, meus amigos aí de Data Science pode me xingar depois, tá? Mas no reconhecimento facial, você pode reconhecer que é uma pessoa ou não que está ali na frente daquela tela. Um exemplo, tá? Então, você pode colocar ali as imagens ali no input do algoritmo que identifica faces, e aquela famosa imagem até aqui, não sei se vocês já viram, que não é uma face humana, né? Mas é uma figura de um cachorro que ele confunde com um cookie, né? Não sei se vocês já viram isso. Então, a gente pode entender que com reconhecimento facial, quando você reconhece que tem uma face ali presente. E a biometria facial a gente pode resumir como sendo, primeiro, aqui eu vou resumir como sendo o processo de Leibniz, você reconhecer que tem uma pessoa ali viva na frente da câmera, tá? Que você está realizando a captura. E mais o birô de face, que você confirmar que aquela face pertence àquele CPF, um exemplo, tá? O identificador do usuário, a identidade do usuário. Então, eu poderia dividir esses dois termos dessa forma. Aí, justamente, tem uma... Oi. Uma interrupção rápida. Só queria repercutir o que o pessoal falou no chat aqui. O nome do documentário que você mencionou, Sibeli, é Coded Bias. Esse é muito legal, ele não é tão novo, mas eu acho que vale muito a pena assistir, ele é muito bacana. E assim, dá para ter muita discussão sobre isso. Tem a Nina da Hora, que é uma cientista de dados, ela discute muito isso também. Super recomendo seguir ela. Assim, ela parte para esse princípio mais ativista, muito bacana. Aí, continuando nesse que a gente estava falando, tem uma pergunta aqui sobre Leibniz. O Leibniz ativo é um modelo de AI para separar fotos de telas e fotos de não telas? Então, o Leibniz ativo, ele surge para tentar comprovar que aquela face que está ali presente não é uma foto da foto, um exemplo, né? Ou foto de uma tela, que é igual ele utilizou. Só que ele sozinho é muito fácil de ser bypassado, né? Que a gente viu ali na imagem que eu coloquei até do Alan, que a gente consegue fazer que a imagens estáticas pisquem o olho, sorriem, que normalmente o Leibniz ativo foca nessas duas ações. Então, ele solicita movimentos, comprovações ali
de movimentos que seriam movimentos naturais de seres humanos para poder comprovar que tem uma pessoa viva ali. Mas sozinho ele não traz tanta força, ele tem que ser mais uma camada mesmo, igual a gente comentou. Pode falar, Legal. Cabral. Acho que Cabral está com a mão levantada. Não, eu esqueci de baixar, eu tinha levantado naquele momento. Imagina. Que acho que cai nessa mesma pergunta aqui, ó. Qual a diferença entre prova de vida ativa e passiva? E enquanto usuário, como podemos adulterar nossas fotos para evitar golpes? Olha, a ativa vai solicitar que você faça alguma ação ali no momento, comprovando que você possui vivacidade, né? E a passiva a gente vai analisar, classificar e analisar características das imagens, das capturas que foram realizadas, para verificar se realmente é uma pessoa viva ou não ali, né? Ou é uma foto da foto de uma tela, tá? Então, uma a gente consegue já analisar ali logo até no front-end, e a outra a gente vai ter que meio que processar no back-end para ver se é ou não uma pessoa viva. Resumindo, aquele teste lá do Nubank que a gente vira cara para cá, para lá, assim, a gente consegue burlar muito Sim. fácil. Sem Não falar... estou ensinando isso, pelo amor de Deus, É, gente. Pelo contrário, é para a gente não fazer isso. A gente está... perfeito, perfeito. Não é para fazer. E isso impacta na experiência do usuário, o live desativo. Além de não ser uma ferramenta, uma camada tão boa assim de proteção, ele impacta negativamente na experiência do usuário, porque tem usuário que não sabe, não é letrado, né? Então, ele não sabe o movimento que ele tem que fazer, aí ele vai ficar olhando assim a tela e vai ficar, olha, mas o que eu tenho que fazer? Eu não sei. Então, por isso que eu até, nos pontos de experiência ali que eu coloquei que deve ser levado em consideração, se possível, inserir um vídeo antes do momento da captura explicando para os usuários o que eles devem fazer nesse momento, porque a gente sabe que existe sim usuários que têm problema de vista, que não conseguem ler letras miúdas, e usuários que não conseguem ler, tem uma dificuldade na alfabetização, tá? Então a gente consegue abordar, né, todo o público. E pensando nisso, assim, e se tem pessoas com problemas de visão, assim, não consegue muita claridade no olho, então precisa ter o olho. Aí tem que tirar o óculos e é isso. Por exemplo, pessoas albinas, né? Eu não Sim. sei se tem um outro nome que a gente usa para pessoas albinas, porque, enfim, né? Mas pessoas albinas, então, elas normalmente têm problemas de visão, não aguenta com muita claridade. Sim. Outras pessoas também. Mas ainda não tem nada que solucione isso, né? Tipo, é o que tem para hoje ainda. A gente tem que pensar em todos, né? A gente não pode pensar só na maioria. Então, a gente tem que pensar também nas exceções, assim, nas pessoas que terão problemas, dificuldades, seja ali pela um problema educacional, um problema de físico ali, e ela não vai conseguir se autenticar. A gente tem que permitir que ela faça um outro caminho, tá? Isso a gente não pode largar a mão. Se você não conseguir desse modo que a gente está impondo para você, tá? Você não abre uma conta aqui, não consegue se logar, não consegue movimentar um dinheiro que é seu. Tá? Tem mais uma pergunta aqui sobre a Apple. O Face ID faz correspondência com as informações de profundidade que não são encontradas em fotografias impressas ou 2D digitais. Isso poderia ser aprimorado para evitar desbloqueio por foto? Então, da Apple até o próprio Magno, ele comentou que eles conseguiram desbloquear o celular utilizando um outro celular, a imagem de um outro celular, né? Na E verdade... agora, tá? Eu estava tentando aqui, ver se conseguia. Deu certo? Eu vou tentar mais, depois eu falo. Então, mas a verdade, às vezes, a gente sabe que os aparelhos da Apple, eles possuem uma tecnologia mais avançada em comparação aos outros aparelhos, e a gente fica muito dependente do tipo de câmera, né? Então, tem câmeras como... Eu vou até voltar aqui, ó, rapidamente, o impacto. A gente tem que levar em consideração o número de dispositivo com um sistema operacional muito antigo ou modelo de aparelho antigo, né? Porque a gente sabe que vai ter uma limitação. Então, nem todas as imagens ficam perfeitas igual um celular da Apple, né? Então, se você tiver um Android, sei lá, um Motorola, um Samsung, mais de entrada, a imagem não vai ser tão boa para validação. Já os celulares mais avançados, os últimos lançamentos da Apple, eles têm tecnologias na própria câmera que conseguem fazer essas validações que foi comentado na pergunta, tá?
Tá, e a gente tem uma última pergunta. De novo, a gente podia falar sobre isso o dia inteiro. Eu adoro esse tema, assim. Mas pode ser a última mesmo, Sibeli? Porque É a última essa aqui, que está aqui. Eu não vou nem ficar puxando mais assunto, senão vai longe. Ó, uma alternativa de prever fraudes por deepfake, além de análise física, poderia ser a análise comportamental, propondo assim um vídeo ao invés de uma imagem estática. Em artes 3D gráficas, por mais fiéis que sejam, podemos identificar pelo comportamento. Sim, vídeo, como que a gente vai analisar um vídeo? A gente vai ter que processar um vídeo, a gente tem que levantar esses questionamentos. Assim, se a gente aceitar um vídeo, a gente vai fazer pessoas avaliarem esse vídeo, pessoas humanas. A gente viu que tem pessoas, tem tecnologias que o próprio ser humano não consegue distinguir se é uma pessoa ali ou é uma modelagem 3D, né? Então, a gente tem que levantar esses pontos, né, esses prós e contras, ou a gente vai pegar esse vídeo e processar ali nosso back-end para dizer ou não se é uma pessoa, e enquanto isso a gente libera o usuário, a gente deixa ele parado ali no processo de onboard, né? Então isso vai impactar a experiência dele. Hoje o vídeo não é a melhor opção, justamente desses pontos que eu comentei, de você ter uma dependência humana para analisar aquele vídeo ou processar aquele vídeo ali depois, vai demandar um tempo, e o usuário vai ficar parado lá, esperando você analisar o vídeo para ver se é ele ou não, né? Então, o processo de biometria facial, análise de biometria facial de forma síncrona, até pode ser assíncrona, mas tem que ser muito rápido, né? Porque isso impacta na experiência do usuário. Então, você tem que ter aquela informação o mais rápido possível e evitar que o usuário fique parado ali esperando você ter aquela informação, né? Pois é, não, inclusive tem a análise também, tipo, da forma como você anda. Na China é bastante usado, né? Tipo, a forma como você anda é uma forma de biometria, eu não sei dizer o que seria, mas enfim, eles analisam isso para dizer, esse cara é esse cara aqui, sim, não é outra pessoa. A identidade é um conjunto de caracteres individuais, né, que classificam aquele indivíduo. Então, a gente tem que utilizar todos os dados de comportamentos que a gente já extrai dos usuários para garantir que é ele mesmo, sem necessidade de toda vez a gente tem que fazer uma validação facial, porque a gente consegue fazer isso. Tá? Então, a gente vai economizar o recurso que a gente tem tão valioso ali e melhorar a experiência dele, porque ele não vai ter que pegar o celular dele e apontar para o rosto dele novamente para tentar fazer aqueles movimentos para ver se é ele mesmo. Aí, bora para a vida Black Mirror, não é mesmo? Gabriel, já chegou agora no tempo, brigadão. Tipo, a gente podia conversar isso aqui, depois a gente conversa, então, no chat, mas, cara, valeu muito, muito, muito. Imagina que é isso.